Fala, galera! Os defensores de direitos humanos, eles adoram afirmar que a falta de vínculo dos detentos com a sociedade é um dos grandes motivos do retorno deles à vida de crime. Então, com a ideia de estimular a formação desses vínculos com a comunidade e diminuir as taxas de reincidência, em 1984 foi aprovada uma lei chamada Lei de Execução Penal, ou LEP. A LEP determinava alguns critérios para beneficiar os detentos e estimular a formação dos vínculos deles com a comunidade. Então, os detentos começaram a receber visitas íntimas, a ter saidinhas temporárias e não só isso. Após o cumprimento de 1/6 da pena, os detentos primários passaram a ser considerados aptos para um regime menos severo de detenção, como o regime semiaberto ou aberto. Pensa só, detentos primários que cumpriram 1/6 da pena, eles já se habilitavam para penas mais brandas. Como se isso não bastasse, em julho de 2014, o Supremo Tribunal Federal definiu por maioria, de 9 votos a 1, que os presos que iniciam o cumprimento da pena em regime semiaberto, aqueles condenados entre 4 e 8 anos, eles podem deixar o presídio durante o dia e para trabalhar antes mesmo do cumprimento de 1/6 da pena. A decisão do STF foi tomada por ocasião dos julgamentos de recursos de presos do mensalão do PT. Lógico. Há mais de 30 anos, os especialistas brasileiros insistem em dizer que os benefícios de abrandamento da pena e das condições de detenção melhoram a integração do detento com a comunidade. É a estratégia do ressocializar para não reincidir. Apesar desse humanitarismo ingênuo, a reincidência no crime é uma rotina para muitos ex-detentos e isso não é um fenômeno tupiniquim. Na Noruega, país super desenvolvido, a taxa de reincidência é de 42%. Na Suécia é 43%, no Reino Unido é 59%. Nos Estados Unidos, que é o país que a gente sempre pega para exemplo, né, a gente se espelha neles, o Bureau de Estatística do Departamento de Justiça acompanhou a vida de 404.638 prisioneiros libertados em 2005. Depois de 5 anos de acompanhamento em 30 estados, o Bureau americano descobriu que os detentos nos Estados Unidos têm uma reincidência no crime de 77%. Muito bem. Uma pesquisa realizada no estado de São Paulo, no sistema penitenciário paulista, entre 74 e 85, mostrou que a taxa de reincidência penitenciária por aqui, no estado de São Paulo, era de 46%. Em 2011, uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça revelou que 70% dos presos que deixam o sistema penitenciário voltam ao crime. Um levantamento dos indiciamentos ocorridos no estado de Minas Gerais entre 2008 e 2013, dos 800 casos que eles analisaram, 411 detentos reincidiram no crime no período analisado, uma taxa de reincidência criminal em Minas Gerais de 51%. Apesar de todos esses números nacionais e internacionais, uma pesquisa sobre reincidência criminal feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA. Eles encontraram uma taxa de reincidência nacional de 24% em 2015. Vale a pena mencionar que a pesquisa feita pelo IPEA em 2015 foi coordenada por um cara que se tornou doutor em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Minas Gerais, ao apresentar uma tese de 212 páginas, onde ele basicamente defendia que a autoridade da polícia deveria ser imposta nas ruas por meio do diálogo e não da força. Para o cara que fez essa tese, e tem inclusive uma entrevista dele afirmando isso, uma polícia mais armada e mais numerosa não é a melhor solução para conter a violência no país. Provavelmente o coordenador técnico do IPEA, responsável por essas pesquisas, esses estudos extraordinários, ele deve esperar que a violência do crime vai diminuir com flores, com livros, com pessoas vestidas de branco, dando abraços em árvores e em lagoas. Eu não sei porquê, mas não me causa muita surpresa ver que um sujeito desses, bem no auge de credibilidade do governo da Dilma, tenha produzido um estudo mostrando que os presos brasileiros têm uma taxa
de reincidência 2 vezes menor que os presos da Suécia e 3 vezes menor que os criminosos nos Estados Unidos. A única maneira de levar os dados do IPEA a sério é admitir que os detentos brasileiros da era petista, eles devem ter concluído que não precisavam mais roubar para sobreviver. Bastava entrar para a política. Só que não. Muito bem, vamos lá. Voltando à saidinha. Os acadêmicos especialistas na lei, eles acham que o fato de o sujeito ter sido preso não desobriga o Estado a prestar assistência e implementar ações que garantam a reinserção do detento no meio social e no mercado de trabalho. E entre essas ações, seriam as saidinhas e a progressão para os regimes semiabertos e abertos. Essas ações ajudariam o cara a ser reinserido. Infelizmente, não existem pesquisas consistentes e específicas sobre as taxas de reincidência entre detentos que progrediram para regimes mais brandos. O relatório de 162 páginas sobre reincidência criminal no Brasil, elaborado pelo IPEA em 2015, ele não faz qualquer menção específica à reincidência entre detentos em regime semiaberto. Então, assim como outros milhares de indignos representantes dessa doença ideológica que predominou no país desde 1994, essa lei de execução penal e os ativistas a favor dela, esse bando de gente afirma que as condições nas prisões favorecem apenas a revolta e o retorno ao crime. E eles ficam corroborando com o discurso de que a prisão seria uma escola do crime. Para os pesquisadores do IPEA, por exemplo, o espírito da lei deve ser sempre no sentido de apostar na recuperação da pessoa e dar oportunidade ao preso de reintegração à sociedade. Esse povo do IPEA não está sozinho. Eles estão bem acompanhados pelas universidades brasileiras, pela mídia e por um monte de gente com esse aparelhamento da mentalidade esquerdopata que, vou te falar um negócio, já ameaça ultrapassar os limites da Via Láctea. Em 2003, na Universidade Federal do Paraná, foi aprovada uma monografia para obtenção do título de especialização na modalidade de tratamento penal em gestão prisional. Essa monografia, para dar mais um exemplo do tamanho da maluquice, essa monografia se chamava Ressocializar para não reincidir. Segundo o autor dela, o modelo de ressocialização previsto na Lei de Execução Penal tem como característica a reinserção social da pessoa que cometeu a infração e a posição da vítima é secundária. É isso que você ouviu. Na monografia do cara, ele fala a posição da vítima é secundária. Isso está lá na monografia aceita pela Universidade Federal do Paraná, na página 37. Para esse especializando aí, os avaliadores da banca dele, na Federal do Paraná, os reclusos em geral não são de má índole. Abre aspas. Na maioria, são primários. As condições prisionais é que os torna cruéis. Sério mesmo. Isso está escrito na página 34 de uma monografia de especialização em segurança pública aprovada pela Universidade Federal do Paraná. Seguindo a mesma linha da maluquice e alinhada à maluquice da Lei de Execução Penal e a maluquice ideológica dos pesquisadores do IPEA, vale mencionar um estudo publicado pelo Departamento de Psicologia da PUC de São Paulo em 2013, avaliando os projetos de reintegração social dos presidiários. Esse estudo da PUC partia do pressuposto que, abre aspas, os presidiários são vítimas do sistema social em que vivem. Fecha aspas. Vítimas da sociedade em que vivem. Isso está escrito lá na página 441 da revista Temas em Psicologia de 2013, volume 21, número 2. Esse trabalho sensacional, publicado pela PUC, se chama Projetos de Reintegração Social do Presidiário, uma leitura comportamental. É uma obra-prima de loucura. No entendimento do Departamento de Psicologia da PUC de São Paulo, a sociedade está em dívida com os bandidos, não o inverso. Para eles, um indivíduo que matou uma moça de 20 anos a tesouradas, por exemplo, quando ele for colocado em liberdade, ele não deve receber estigmas da sociedade por causa da atrocidade que ele cometeu. E se isso acontecesse, ele receber esses estigmas, o pobre coitado pode se sentir magoado e o rancor
pode levá-lo a cometer o mesmo crime novamente. E aí a culpa vai ser da sociedade, que não perdoou o miserável como deveria. Esse é o ponto de vista dos relatórios elaborados pelo IPEA, é o ponto de vista do pessoal de psicologia da PUC de São Paulo, da Universidade Federal do Paraná e da nossa própria Lei de Execução Penal, que diz em seu artigo 1º, abre aspas novamente, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Esse é o artigo 1º da Lei de Execução Penal e ela não fala sobre a vítima, ela fala do coitado do cara que matou a vítima ou que roubou a pessoa. Para mim, o espírito da lei deveria ser de proteger o cidadão de bem acima de qualquer coisa. Essa deveria ser a prioridade de qualquer lei nesse país, o cidadão de bem, não o bandido, nunca o bandido. Essa inversão absurda de valores está impregnada nas instituições, na política, nas universidades e nas leis que regem o país que a gente vive. E essa inversão de valores tem décadas de doutrinação socialista e comunista. Passou da hora da gente acordar e tomar conta dessa insanidade. Felizmente, graças a Thor, Oxum, Odin e todos os deuses do zodíaco, 2019 vem aí. E que ele traga a cura para esse surto esquizofrênico que já passou de qualquer limite de paciência ou tolerância. Um abraço, gente boa!